live. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que o Senhor possa ministrar as nossas vidas nessa noite de hoje. Uma noite de sábado, uma noite que podemos buscar a presença de Deus juntos. Mesmo você está em sua casa e eu na minha. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Falarmos juntos sobre o que Ele tem feito em nossas vidas, para com as nossas vidas. E nós estamos felizes em poder estar juntos aqui, em nome de Jesus. Então seja muito bem-vindo, meu irmão, muito bem-vinda. Deus te abençoe. Vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Se você puder cantar essa música junto comigo. Oi, Dan, saudade, meu amor. Deus te abençoe, boa noite. Pois ainda louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Pai, nós te damos graças, nosso Deus amado, nosso Deus querido, nosso Deus todo-poderoso. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que nós temos hoje de, mesmo estando em casa, priorizar ouvir a Tua palavra, estarmos juntos aqui nesse dia que se chama hoje para buscarmos a Tua presença, iniciarmos o mês juntos buscando a Tua face, mesmo que um pouco distantes. Amanhã a tua igreja terá a oportunidade de estar reunida na tua casa, de tantos lugares aqui dessa cidade de Feira. Que o Senhor possa abençoar tantas noites e manhãs de ceia e da tua palavra sendo ministrada e de comunhão do teu povo. Que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus. E que nessa noite o Senhor possa falar conosco, Pai. Tenha liberdade, Espírito Santo, em falar conosco aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa derramar a bênção do Senhor, a bênção dele sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Então, a você que está adentrando aí agora,
Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que a paz do Senhor possa estar no seu coração, na sua vida, em nome de Jesus. O Senhor hoje, esses dias, me incomodou com um texto bíblico, com uma frase que eu quero colocar como tema dessa mensagem nossa de hoje, que é: eu, o Senhor, arregarei. O Senhor ministrou a minha vida esses dias com esse texto bíblico e eu meditei um pouco sobre ele. Eu quero trazer uma reflexão para nós sobre esse texto. Então fique atenta, eu vou estar lendo aqui, nós vamos ler juntos, nós vamos estar meditando juntos na palavra do Senhor, nesse texto de Isaías, capítulo 27. Se você tiver com sua Bíblia aí na mão, puder abrir para ler, fique à vontade, faça isso aí, tá? Isaías capítulo 27 e o versículo 2 e 3. Lá está escrito assim: naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhe, eu, o Senhor, aguardo e a cada momento a arregarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia a aguardarei. Amém. Esse texto, irmãos, é um texto que foi escrito pelo profeta Isaías, quando ele começou a falar da restauração que haveria para o povo de Israel. E Israel, naquele momento, naquela época, era vista como uma vinha do Senhor. Usava-se essa representação da vinha para falar sobre o povo de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. E nesse momento das profecias de Isaías, porque Isaías ele foi o profeta que mais ministrou, que mais falou sobre o nosso Jesus, que mais trouxe palavras proféticas sobre Jesus para as nossas vidas. E ele trouxe essa palavra e disse que haveria um dia em que existiria uma vinha de vinho tinto e que deveria se cantar por conta disso. E ele diz, Deus disse para o povo através do profeta Isaías: eu, o Senhor, aguardo e a cada momento a regarei. Ele estava falando dessa vinha que iria guardar a cada momento e regar, para que ninguém fizesse dano a esta vinha, de dia e de noite. Ele disse que aguardaria. Então é uma palavra assim, abençoada para as nossas vidas, para o nosso dia de hoje. E que o Senhor mostrando para nós que Ele diz que Ele vai regar, que Ele vai trazer água, que Ele vai nutrir a vinha, né? E eu quero ler um texto, que é um texto auxiliar, mas eu vou ler daqui a pouco. Primeiro nós vamos estar lendo o texto de... Deixa eu colocar aqui. Primeiro a gente vai estar lendo um texto de Isaías que fala sobre a vinha, que no Antigo Testamento a casa de Israel era considerada a vinha. Isaías capítulo 5, versículo 1 e o versículo 7. Eu vou ler só esses dois versículos para nós, para nos ajudar na meditação desse texto hoje. Lá está escrito assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Esse desejou que exercessem juízo, e eis que aí quebrantamento da lei e justiça, e eis aí clamor. Então esse texto de Isaías, capítulo 5, versículo 1 e 7, o mesmo profeta, lá no começo do livro, fala que a casa de Israel, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Então a vinha representava a casa de Israel, né, o povo de Israel. E quando o nosso Jesus ele vem e chega a época que nós chamamos de Novo Testamento, ele traz o cumprimento da lei, de toda a lei. Jesus ele cumpriu toda a lei. E ele não só cumpriu a lei, ele complementou a lei. Ele trouxe a graça para nós. A graça foi trazida por Jesus Cristo através dele. E ele cumpre a lei, traz a graça, e com essa graça ele traz um complemento de muitas coisas para nós. Ele traz um entendimento, ele abre a nossa visão para muitas coisas que estavam sendo ditas no Antigo Testamento, que muitas vezes não se conseguia compreender. E aí se traz esse entendimento
através de Jesus. E Jesus, ele traz, no Evangelho de João, se você puder abrir lá a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 15, traz algo falando sobre a videira. Nós estávamos lendo o texto sobre uma vinha, a videira. O texto base nosso, o textuário, o texto que está trazendo assim, iluminação para nós essa noite, é Isaías capítulo 27, versículo 2 e 3, que nós lemos, que diz que naquele dia haveria uma vinha e que o Senhor a cada momento a regaria. E lá em João capítulo 15, Jesus ele fala sobre essa videira. Nós vamos ler do versículo 1 até o 8. Se você puder abrir sua Bíblia, você abrir João capítulo 15, versículo 1 até o 8. Lá está escrito assim: Eu sou a videira, o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverem em mim. Eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e as pessoas as colhem e lançam no fogo e ela arde. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém. Glória a Deus. Então, esse texto de Jesus, ele traz um ampliar daquele texto que nós lemos ali em Isaías, falando da videira, que o Senhor disse que a regaria todos os dias, né? Ele estaria regando a videira. Aqui Jesus ele traz uma abertura de mente para nós. Ele diz que ele é a videira, ele é a planta que dá uva e que nós seríamos os ramos. Aqui ele traz o entendimento. Então hoje a igreja do Senhor Jesus, ela é a parte da videira que Jesus diz que são os ramos, que são os galhos, né? Os galhos menores, somos nós. Aí nesse texto, no versículo 1, diz que Jesus é a videira e o Pai é o lavrador. Então Deus ele se coloca nesse texto como o lavrador, o agricultor, aquele que cuida de uma plantação, aquele que cuida de uma vinha, que a vinha, a videira, essa planta é Jesus Cristo, e que nós somos os ramos, os galhos dessa videira. Então, quando nós lemos o texto dizendo aqui em Isaías, capítulo 27, que diz que o Senhor guardaria a vinha, que a regaria para que ninguém lhe fizesse dano de dia e de noite, para que ela pudesse ser nutrida, ele está falando que cada um de nós seria nutrido se estivesse ligado a Jesus Cristo, porque ele ia jogar água na raiz da videira. Jesus disse que ele é a raiz, né? Ele também é a raiz. Então, Jesus é a raiz, é o caule, a parte principal daquela árvore, e nós somos os ramos. Então, quando o Pai, nosso Deus diz que vai regar, ele está regando a Jesus Cristo em todo o tempo, pelo Espírito Santo. E quando o Senhor Jesus ele habita em nós, ele está em nós, nós somos regados porque ele está em nós e nós nele. Então o Senhor Jesus ele fala aqui que nós somos os ramos que estamos ligados nele. Então ele é a videira, ele é a árvore, ele é a raiz, o nosso Jesus, e Deus ele é o lavrador, ele joga água naquela planta, né? E o ser humano, como nós lemos nesse capítulo aí 15 do Evangelho de João, está dizendo que nós somos as varas. Do versículo 2 até o 8, o Senhor Jesus ele detalha um pouco para nós sobre quem nós somos e o agir do Senhor, de Deus e de Jesus em nós, sendo as varas que estão ligadas nele. Para nós podermos ser regados por Deus constantemente, como deveria ser, como aconteceria isso. E aqui ele diz, no versículo 2, toda vara em mim
que não dá fruto, ela é tirada. E ela é tirada pelo lavrador, né? O agricultor. Quem é que poda uma árvore? É o agricultor da árvore, aquele que é dono da árvore, né? Ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ele diz que aquele galho que está dando fruto, chega um momento em que ele vai podar aquele galho vai ser cortado, para que esse galho possa dar mais fruto. Quem já plantou algum tipo de planta, muitas plantas são assim, a maioria nós precisamos podar, às vezes a folha seca, um pequeno galho seca, a gente corta e ele cresce novo, é robusto, né? Então o Senhor está falando um pouco sobre essa questão aqui de plantação. Então ele diz que o galho que está dando fruto, ele faz uma limpeza, tira as folhas secas, corta um pedacinho quando é necessário. E aquele que não dá fruto nenhum, ele é cortado e jogado fora. Ele vai servir para fazer uma fogueira, para se queimar, para trazer luz. Vai virar cinzas, é o que o texto está dizendo para nós aqui, né? Então ele está dizendo, o Senhor Jesus diz para nós o quê? No versículo 4 ele diz assim: vocês estão em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vocês se não estiverem em mim. Então o Senhor ele está dizendo para nós aqui que nós vamos ser regados, e com esse regar, com essa alimentação que vem do Senhor, do agricultor, que é o Deus Pai, é o nosso Deus, nós vamos depois poder produzir frutos. Isso só vai acontecer quando nós estamos ligados a Cristo. Então é o que o Senhor Jesus ele está falando para nós aqui. Quando nós estamos ligados ao Senhor Jesus, tudo que nós fazemos e vivemos, quando o Senhor Jesus ele vai conosco, ele está atuando em nós, através de nós, junto conosco, nós estamos agindo por Jesus. Quando Jesus ele pode agir através das nossas vidas em cada circunstância e situação, cada escolha, cada atitude, quando nós estamos vivendo e aquilo que a gente está praticando, seja onde for, com quem for, se é Jesus agindo através de nós, nós estamos dando um fruto que vem dele mesmo. Então, nós somos regados, Jesus é regado pela raiz, a água entra pela raiz, pelo caule que é Jesus, e chega no galho que somos nós, e o fruto ele vai nascer de nós, ele vem do próprio Jesus. E é necessária a água, que é o Espírito Santo, nós vamos detalhar um pouquinho aqui mais sobre isso. Então, ele fala da importância de estarmos ligados a ele constantemente, ser algo constante. Se nós estamos nele, nós vamos produzir aquilo que vem dele, aquilo que vem do próprio Jesus. E aqui ele diz que, no versículo 8, que o Pai vai ser glorificado se nós dermos muito fruto. E dessa forma nós seremos seus discípulos. Então, o que o Senhor deseja e espera de nós é que nós venhamos a dar fruto, que possa sair isso de nós. E eu, meditando nesse texto, eu lembrei de uma passagem, de um texto bíblico que está em Romanos, capítulo 11, do versículo 17 até o 24, fala sobre um enxerto numa árvore, falando sobre isso. Eu, quando era criança, eu pude experimentar, ver isso em casa. Meu pai, ele teve épocas que fez vários tipos de plantação, e eu lembro de uma época que ele plantava, minha irmã tá aí, eu não sei se ela lembra disso, Manu, nós participando conosco nesse momento, e meu pai teve uma época que ele plantou muitas laranjeiras em casa. Ele tinha laranjeiras, tinha lima, tinha limão, tinha todas essas árvores lá. E eu lembro de uma vez que ele foi fazer algo e nos chamou para nos mostrar. Eu lembro, eu do lado dele, eu gostava muito de ele sempre estar participando, vendo as coisas na chácara. E eu lembro dele cortar, ele foi na árvore, no pé de lima, cortou um galho e foi no pé de laranja, ele cortou um galho da laranja e colou o galho da lima no pé da laranja. E eu fiquei sem entender, eu perguntei a ele, por que isso, pai? E ele falou para mim, eu lembro, engraçado, eu era muito pequena, mas eu lembro dele falando comigo sobre isso. Ele disse, minha filha, aqui eu vou fazer uma mistura de uma fruta com outra. Esse pé de laranja, mas eu vou colocar um galho da lima aqui, né? E você vai ver que vai dar laranja-lima. Não vai dar laranja, nem vai dar lima. Vai dar laranja-lima.
E a fruta, ela sai diferente. Você pega a fruta para chupar e você tem hora que sente o sabor da laranja e tem hora que sente o sabor da lima. Eu fiquei assim ansiosa em ver aquela planta crescer, que quando quer dar a laranja lima no pé todo, ele é cortado no galho grande, coloca outro galho grande dentro e ali ele vai nascer só laranja lima, né? E é muito interessante isso é um enxerto. Você pega um pedaço de um galho de uma árvore e coloca na outra. E o que vai nascer de fruta é uma mistura daquilo ali, né? Do que está na raiz do galho e o que vem do outro galho. E o Senhor, ele usou a vida do apóstolo Paulo, o Espírito Santo, para falar sobre essa questão do enxerto. O apóstolo Paulo, ele estava falando com os romanos ali sobre a questão de que muitos deles existia uma certa assim, dificuldade, às vezes, entre os judeus e aqueles que não eram judeus que tinham entrado para o cristianismo. Ele fala sobre essa questão de pessoas saírem, abandonarem a fé. Ele fala um pouco sobre isso, de que se ele faz essa comparação, ele diz assim, se os judeus, eles são arrancados às vezes por abandonarem a fé, se eles se arrependerem, o Senhor ele cola de novo, e nós fomos enxertados nela, na árvore, né? E que ele usa o exemplo da oliveira, né? Ele fala sobre que aquele que não nasceu judeu, ele foi enxertado. Então, nós que fomos enxertados, nós podemos produzir frutos. E ele diz aqui que esse galho pode ser tirado, tanto natural como não natural. Mas que o enxertado, ele não é natural ali da árvore, mas ele também pode produzir frutos. Né? E é muito interessante essa colocação do apóstolo Paulo para nós, porque nós fomos enxertados lá, né? No Senhor Jesus. Nós não nascemos judeus, a maioria de nós que está ouvindo aqui, mas somos enxertados no Senhor. E o Senhor nos aceita e nós produzimos fruto. E é interessante que o Senhor, ele aceita a nossa vida como a gente é, porque senão não teria como se ministrar, se falar, se dizer. Eu estou aqui falando com você e você ouve às vezes outras pessoas e muitas vezes existe o perfil, a característica de cada um, a maneira de cada um falar. Então, é o Espírito Santo agindo, a água do Espírito agindo, Jesus fluindo, mas existe o perfil, a maneira de cada um, porque existe aquele enxerto. Então, tem um pouco de mim aqui, não só do Senhor, né? E nós somos um pedaço desse galho enxertado. Eu lembrei disso no texto e eu achei muito interessante trazer para os irmãos. O texto diz lá em João capítulo 15, no verso 8, que o Senhor vai ser glorificado. Então, o agricultor, quando ele está cuidando da videira, o que ele quer é ver muitos cachos de uvas grandes e bonitos, doces, que possa alimentar muitas pessoas. Ele quer isso. E ele é glorificado. Poxa, a sua videira está linda, que uva linda. Quem vai receber o elogio é o agricultor. E o Senhor Jesus diz aqui que o nosso Deus Pai, ele vai ser glorificado quando o fruto da videira é produzido. Quando ele é produzido na árvore. Então, Jesus é uma árvore que quer produzir fruto. E para produzir o fruto, ele não quer produzir o fruto em outro lugar, senão os galhos, que somos nós. O fruto de Jesus, ele é produzido através de cada um de nós. Quando nós aceitamos permanecer em Jesus e aceitamos ser alimentados pelo regar do Senhor. O Senhor, ele quer nos regar em todo o tempo, quer nos guardar em todo o tempo. Esse é um desejo dele, do nosso Senhor, para nós. E o fruto da videira, ela é a uva. Eu estava meditando, pensando, até pesquisei um pouco. É interessante como alguns teólogos trazem na história de Israel, que a uva ela é um símbolo de prosperidade. Ela é um símbolo de alegria, ele é um símbolo de abundância e é um símbolo de aliança. A uva, o fruto da uva, o suco da uva, ele era usado em festas que representavam alianças. Era o suco que era usado nos casamentos, por exemplo. Não se usava outro tipo de suco para os judeus, para o povo de Israel. Era a uva, não se usava outro. A ceia do Senhor também era o suco da uva, que depois o Senhor Jesus ele faz a ligação com o sangue dele, né? O sangue de Jesus é o suco da uva. Ele faz essa associação no dia da ceia e mostra, né, que vai ser o sangue da nova aliança. Ele traz essa associação, essa representação. E ele representa unidade. A uva,
esse fruto da uva, o produto dela, representa unidade. Por quê? A plantação de uva da videira, ela não acontecia, geralmente, o povo de Israel quando plantava, ou as pessoas antigamente, hoje é diferente as plantações, né? Vem os carros e são molhados por eles, mas naquela época, a videira, quando tinha uma plantação de uva, a família toda trabalhava junto. Desde o início do plantio até a colheita e até o produzir. A família trabalhava junto. O homem, a sua esposa, os filhos, todos se uniam para que aquela plantação desse certo, né? Então, representa unidade, traz representação de unidade. E para que possa existir esse regar do Senhor e esse produzir de fruto nosso, ele vai existir quando acontecer essa unidade, quando estivermos trabalhando juntos, cada um com sua habilidade, cada um com seu dom, doando o que existe de melhor em nós, né? E aí vai acontecer o que o Senhor falou lá em Isaías, que foi o nosso texto inicial, áureo, né, para nós. Lá diz: eu aguardarei, eu arregarei a cada momento, de noite e de dia, para que ninguém me faça dano. E isso é o que vai acontecer e acontece conosco, né? Quantos livramentos, quantas bênçãos o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Como Ele tem derramado por muita graça e misericórdia da presença dEle sobre nós. Só Ele. E o fruto daquele que se alimenta desse Espírito, eu falei algumas coisas aqui sobre o significado da uva, mas eu quero ler alguns textos que falam sobre essa questão de quem é regado por esse Espírito. De quem é regado, porque quem rega é o Senhor. Então, Deus, Ele dá o Espírito, que é a água, e nós recebemos por Jesus, porque a água ela só tem como entrar pela raiz. Se a gente molha uma planta, borrifa, ela fica fresca, ela se refresca, ela sente aquele cheiro da água, mas ela não vai produzir frutos se não tiver água entrando pela raiz e pelo caule maior, que é o nosso Jesus. Não vai existir, só dessa maneira. E eu quero ler primeiramente um texto para você, bíblico, que comprova que o Espírito Santo é a água, só para lembrar, porque todos nós que servimos ao Senhor, que temos o hábito de congregar, de ouvir ministrações, de meditar na palavra de Deus, sabemos disso, mas só para ler aqui, eu gosto de deixar os textos bíblicos, eu não gosto de falar sem ter comprovação bíblica, eu acho importante isso para nós. João 7, versículo 37 até o 39, diz assim: e no último dia, o dia da grande festa, Jesus se pôs em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Beber água por Jesus, né? Então está na raiz, a água vai entrar por ele e chegar a nós. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele, versículo 39 de João 7. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Então aqui, Jesus ele estava falando que aquela pessoa que acreditasse nele, depois que acreditasse que ele era o Messias, ele era o enviado, o Salvador, que ele ia ressuscitar, e depois disso ele fez isso, ele assoprou sobre os discípulos, disse: recebam o Espírito Santo. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo depois, ali registrado em Atos capítulo 2, na festa de Pentecostes. E as pessoas foram cheias do Espírito Santo. Jesus falou que o Espírito Santo seria como um rio de águas vivas que flui, né? Rios de água vivas que fluem do interior. Então, lá em Isaías nós lemos: eu arregarei. Então o agricultor ele rega e entra pela raiz que é Jesus. Jesus disse que esse Espírito viria e fluiria dentro de nós. Então ele flui dentro dessa videira e chega até nós que somos os ramos. E nós, quando recebemos dessa água do Espírito, ela vai produzir fruto através de nós. Então, o fruto, ele sai da árvore. Existe um fruto porque vem de Jesus, do próprio Jesus. A água, que é o Espírito, vai fazer com que essa árvore produza o fruto.
e nós só somos os galinhos ali que seguram o fruto, para que possa alimentar outras pessoas. Então, cada fruto que está em nós, que vai sair de nós, vai ser para alimentar outras pessoas, para alimentar outros, não só para nós. Nós recebemos a água flui de nós recebemos, sentimos essa água, recebemos esse mover, desse fluir, e ela vai produzir um fruto, e esse fruto vai ser para outros, né? E existem textos bíblicos que mostram para nós sobre esse fruto. Lá em Gálatas, no capítulo 5, fala sobre o fruto do Espírito, que é algo que precisa fluir em nós. Nós não pode existir um envolver com o Senhor Jesus, um envolver com o Espírito Santo, e ele não conseguir mudar um pouco em nós isso. Precisa existir essa mudança em nós. A palavra de Deus lá em Gálatas também, um texto escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que iríamos ter amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, isso é fruto do Espírito. Essas coisas precisam estar fluindo em nós, crescendo em nós, todas essas coisas. E existe também um texto em Efésios que eu separei aqui, capítulo 5, deixa eu colocar aqui, Efésios capítulo 5, o versículo 1 e 2, ele fala assim: sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós, em oferta e sacrifício a Deus como cheiro suave. E aí lá no versículo 9 e versículo 10 está escrito assim: porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Então, aqui está falando para nós sobre quando o Espírito Santo ele está fluindo nessa videira, ela vai produzir nos galhos, que somos nós, frutos que estão representados, associados. Ele tem que estar ligado com bondade, com justiça e com verdade. Então, a verdade do Senhor, ela precisa ser produzida em nós. A justiça do Senhor precisa estar sendo produzida em nós. E bondade. Então, a bondade, ela precisa fluir de nós. São essas as coisas que devem fluir em nós. E a água do Espírito, ela também representa para nós não só o nutrir e o produzir fruto, mas representa a purificação, representa a limpeza. Lá no início do texto que nós lemos, em João, quando nós lemos João 15, ele fala que nós estamos limpos pela palavra que está sendo dita. Jesus falou que a palavra estava purificando eles, e nós também somos purificados pelo Espírito, pela água do Espírito. Ele vem e vai trazendo purificação, vai trazendo santificação. Uma água, quando ela é jogada numa árvore, quando chove forte, que existem galhos, sujeiras, elas caem, elas saem dali da árvore dos galhos. Dali sai toda a sujeira. Então, essa água, ela faz isso também. E é desejo do Pai que nós sejamos santificados. A nossa santificação, a nossa separação, ela é importante, ela é necessária. Quando existem pássaros que trazem ervas daninhas e outras folhas misturadas na videira, o agricultor ele chega e corta. Ele precisa cortar, porque senão os galhos eles vão morrer, eles vão secar. Porque essas pequenas galhos e ervas daninhas que são presas nos galhos, eles se alimentam dos galhos. O que essas ervas daninhas fazem quando elas se enroscam nos galhos? Ela vai tirar todo o nutriente que existe dentro daquele galho para que ela fique viva. A erva daninha, para ficar viva. Se ela não for cortada, aquele galho vai morrer. E se muito tempo ela fica ligada, a erva daninha, fica ligada a uma árvore que não é o Senhor Jesus. Que seja qualquer coisa aí do mundo, que nós estivermos envolvidos, enlaçados, envolvidos demais com aquilo que é do mundo, que é natural para o mundo. Se essas coisas ficam demais envolvidas com o galho, ela vai sugar o nutriente do galho começa a secar. O galho começa a morrer para dar vida àquilo. Então, a vida que deveria produzir um fruto, ela não vai produzir fruto. Mas aquela erva que está ali, ela vai sugar todo o nutriente. E não sei se você já viu o galho que fica preso, ele fica com marcas
o galho da árvore verdadeira, ele fica com marcas, ficam buracos nela. Não sei se você já presenciou, se você já viu isso. E muitas vezes quando a gente vai arrancar, quando fica muito tempo ali, aquela erva daninha, aquela outra árvorezinha que ela é colada, que não é a própria árvore, quando vai cortar, às vezes não consegue cortar sem machucar o galho. O galho muitas vezes ele é rompido, quebrado, muito ferido. Não é ferido como o agricultor faz. O agricultor ele poda. Mas essa erva daninha ela destrói. Ela destrói todo o galho. E o Senhor disse que a vontade dele é a nossa santificação. Que venhamos nos afastar de tudo que seja considerado prostituição. Sujeira do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Para andarmos em purificação com o Senhor. Eu quero encerrar com vocês, antes de colocar aqui um louvor, mais um texto para ler com vocês. Mas está em Isaías capítulo 53, o verso 11. Lá está escrito assim que... Deixa eu abrir aqui Isaías. Que ele verá o fruto do penoso trabalho dele. Isaías capítulo 53. Eu vou ler esse capítulo com você. Isaías capítulo 53, para a gente estar encerrando. Fala sobre Jesus, nosso amado. Mais uma vez, como eu disse no começo, né, o profeta Isaías foi um profeta que o que ele mais profetizou foi sobre Jesus Cristo. Ele falava com o povo de Israel daquela época, sim, mas ele estava o tempo todo profetizando sobre o nosso Jesus. Isaías 53 está escrito assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como um renovo. Deixa eu abrir aqui, que ele está muito distante para mim. Isaías 53. Se puder abrir, é bom. Isaías 53. São 12 versículos, se eu não me engano, irmãos. Isso, nós vamos ler os 12, amém? Acho que dá tempo de lermos os 12 versículos aqui. Isaías 53. Quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele desceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Não havia em sua aparência nada para que nós o pudéssemos desejar. Foi desprezado, foi rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado. E nós não tínhamos ele em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e sobre... Onde eu parei aqui? E pelas suas feridas fomos curados. Desculpe, eu me perdi aqui no texto. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matador, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Pai do Senhor, minha amada. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhum mal, nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca.
Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito a vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a prole e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento do seu trabalho, ele verá o fruto dele e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso ele deu uma porção entre os grandes e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então, meu amado, aqui o texto que eu li com vocês, Isaías 53, eu li todo, mas o texto mais forte para nós nesse momento é o que diz assim: ele verá o fruto do seu penoso trabalho, da sua alma e ficará satisfeito. Então ele quer ver um fruto do penoso trabalho dele. Ele teve um trabalho penoso, um trabalho sofredor, e ele espera o fruto desse trabalho, que somos nós. Nós somos o fruto do trabalho dele, aquilo que de nós sai. Então o fruto é o que de nós sai. O que é que está saindo de nós? O que é que ele está mudando dentro de nós? O que é que está saindo de nós? Onde nós estamos, onde nós vivemos? Será que o Senhor Jesus vai conosco? Será que o Espírito Santo produz o fruto que ele quer produzir no lugar que nós estamos, no lugar que nós vamos? Só vamos saber que o fruto que nós somos do Senhor e que o Senhor está em nós e que nós estamos dele, quando o que sai de nós, em todos os lugares que nós estamos e vamos, sai dele mesmo. É ele fazendo, é ele vivendo. Se for, estamos nele. Ele está em nós. É isso que o Senhor espera. E quando eu estava meditando, orando, o Senhor me lembrou desse louvor. E eu quero colocar aqui para que possa ser derramado nos nossos corações nessa noite um pouco de gratidão. Porque nós não sabemos nem falar, explicar, nem contar as bênçãos que o Senhor tem feito em nós, nas nossas vidas, o que Ele tem feito em nós. Temos tido dias difíceis, irmãos, dias difíceis para muitos, mas o Senhor, Ele tem feito grandes coisas nas nossas vidas, principalmente aqui dentro de nós. Podemos agradecer a Ele. Agradecer a Ele pelo que Ele tem feito em nossas vidas, pelo que Ele tem nos dado. Podemos louvar a Ele, agradecer a Ele, pelo que Ele tem feito em nossas vidas, por nós, o que Ele já fez, e por muita graça Ele ainda faz. Que o Senhor possa derramar graça mais e mais na minha vida e na sua vida. Somos gratos, Senhor. O Senhor tem derramado paz, libertação, justiça, livramento. O Senhor tem nos usado com muita graça, porque de nós mesmos nós não podemos fazer nada, mas pelo Senhor nós podemos algo. E o Senhor faz através de nós. Que o Senhor possa continuar tendo liberdade. Tira a dureza dos nossos corações, Senhor. Ministra a vida do teu povo. Que essa palavra seja semente fértil. O Espírito Santo possa estar fluindo, irmão e irmã, na minha vida e na sua vida. Te abençoe. Escuta esse louvor. Deixa o Senhor te ministrar, te abençoar. Que a palavra de Deus tenha sido a bênção maior para você nessa noite. Em nome de Jesus. Jesus é maravilhoso. Ele é. Ele é maravilhoso. Ele aceitou que nós fôssemos enxertados nele. Sou muito grato, Senhor. Meu perdão.
Senhor possa te abençoar amanhã, essa noite. Que o Senhor possa te abençoar amanhã no culto. A Igreja Missão Apacentar na Bahia. Vai ter ceia amanhã à noite. Então que você possa ter ansiedade, desejo, paixão em estar na casa de Deus. Em ver outras pessoas que querem crescer junto com você. Todos juntos, colados ali na videira e juntos ali adorando o Senhor. Serem ministrados, ministrar a vida do outro através de um olhar, de uma oração, através de sua adoração na casa de Deus, que você possa estar lá, esteja na casa de Deus. Às 18h30 começa o culto, em unidade, em comunhão, o culto de encontro com as famílias de Deus. No domingo amanhã, ceia do Senhor, dia de celebrarmos o fruto da videira. O fruto maior da videira é o próprio sangue de Jesus em nós. O fruto maior da videira é o sangue de Jesus em nós que nos une. Que você possa celebrar amanhã, chegar lá tão feliz, cheio de adoração, cheio de celebração, de gratidão pelo que o Senhor fez pela sua vida. De quebrantamento, de saber, eu não mereço, Senhor, eu estou perdida, sou perdido sem o Senhor. Mas o Senhor me achou, o Senhor me encontrou. Eu tenho gratidão e por isso eu vou na tua casa te adorar junto com meus irmãos. Que o Senhor possa usar o ministro da noite amanhã, com muita unção, com muita autoridade, te abençoar, meu irmão. Que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Te dê um resto de final de semana abençoado na presença de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Um grande beijo.